Queridos irmãos, queridos jovens, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 10ª videoaula. Já estamos quase no finalzinho desse trimestre, que bênção, né? Estudarmos aqui o livro de Mateus, estudarmos a vida do Senhor Jesus Cristo, que bênção. Então todos vocês são bem-vindos e vamos estudar hoje com muita alegria. Cristo, o Cristo crucificado, está consumado, é o tema da nossa videoaula, certo? Forte abraço, vamos lá. Texto do dia. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Síntese. Depois de muito sofrimento e dor, a morte de Cristo na cruz proporciona a justificação de todo aquele que nele crê. Objetivos. Explicar como se deu a crucificação de Jesus, conscientizar de que Cristo morreu por nós, mostrar o que ocorreu no sepultamento de Jesus. Para atingirmos a esses objetivos, seguiremos o seguinte sumário. Teremos uma introdução. No desenvolvimento temos 3 tópicos. O primeiro, crucificação de Jesus. Segundo, morte de Jesus. Terceiro, o sepultamento de Jesus. E, finalmente, uma rápida conclusão. Texto bíblico. Encontra-se no texto de Mateus, capítulo 27, versos 32 a 37 e do 45 ao 51. Mateus capítulo 27. E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E, perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu em vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eu li que Jesus fora preso de dor a minha... O capítulo 27 do Evangelho de Mateus descreve o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus, a sua crucificação e sepultura. Mateus retrata com precisão os momentos que antecedem a crucificação, inclusive os horários dos acontecimentos. Tudo acontece conforme as Escrituras Sagradas e com a permissão de Deus. Ao longo de sua viagem para Jerusalém, Jesus, por 3 vezes, anunciou a sua crucificação e morte. A primeira vez está no texto de Mateus capítulo 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no 3º dia. A segunda vez está no texto de Mateus capítulo 17, versos 22 e 23. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. E a terceira e última vez, Mateus registrou no capítulo 20, verso 18. Estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte.
Então o momento chega como ele havia predito. Depois de um julgamento forjado e repleto de falsos testemunhos das autoridades religiosas e políticas, Jesus é condenado e conduzido à morte de cruz. Este é o tema que estudaremos na lição de hoje. São estes os 3 subtópicos que abordaremos na sequência. 1. A vida e o sofrimento de Jesus foi previsto nas Escrituras Sagradas. 2. Os flagelos e escárnios no caminho do Gólgota. E 3. A acusação de Jesus, aspas, Rei dos Judeus, fecha aspas. O relato da vida e obra de Jesus seguiu um plano previamente estabelecido pelo Senhor e que foi relatado já no Antigo Testamento. Observe estes acontecimentos preditos no Antigo Testamento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Isaías 62, 11, Zacarias 9, verso 9. A purificação do templo, Isaías 56, verso 7. Indicação de que haveria um traidor, Salmo 41, verso 9. Na última ceia, a alusão ao sangue da aliança, Êxodo 24, verso 8. A prisão de Jesus e a fuga dos discípulos, Zacarias 13, verso 7, condenação à morte pelo sinédrio, Salmo 31, versos 11 a 13, traição de Judas, Zacarias 11, verso 12, e flagelos de Jesus, Isaías 50, verso 6. Como podemos observar, a paixão e a ressurreição de Cristo são os fundamentos do cristianismo. Por isso, podemos encontrar referências a respeito deste assunto tanto no Antigo como no Novo Testamento. O caminho para a cruz foi um caminho de dor e tristeza, onde Jesus teve que enfrentar a zombaria e o escárnio. O sarcasmo a respeito da realeza de Jesus começou com os principais líderes religiosos. Porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo, quem foi que ele bateu? Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você, que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, disseram, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Continuou com os soldados e oficiais romanos após a condenação à morte por Pilatos. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Diziam. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça.
Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A caminhada até a morte da crucificação foi marcada por atos de violência e opressão. Diante da fragilidade física de Jesus, devido aos maus tratos, Simão Cireneu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Ao chegar ao lugar da crucificação, é oferecido a Jesus vinho misturado com fel. Tal mistura tinha um efeito entorpecente, mas Jesus, ao prová-lo, não quis beber. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Mateus é o único evangelista que registra que, antes de recusar, Jesus o prova. Como os demais crucificados, Jesus ficou pendurado até que, lentamente, as dores e a exaustão física os levassem à morte. Se a perda de sangue e as consequências da flagelação não o matassem, a asfixia o faria. A vítima geralmente ficava fraca demais e não conseguia levantar o corpo para respirar. Mateus registra que os soldados repartiram as vestes de Jesus entre eles, lançando a sorte. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Uma referência ao Salmo 22, verso 18. Salmos capítulo 22. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Em cima de sua cabeça, na cruz, puseram a tabuleta com a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mais uma vez, Jesus é escarnecido e desprezado. Mas no dia do Senhor, todas as pessoas de todas as nações terão que se dobrar diante dele para serem julgadas. Veja a profecia de Jesus, registrada em Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Afinal, ele é o Rei dos Reis. Pense. Simão Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz. Isso deve ter aliviado sua dor e cansaço. Jovem, o que você tem feito para aliviar a dor de quem está enfrentando algum tipo de sofrimento? Ponto importante. A partir da crucificação, as relações dos acontecimentos com o Antigo Testamento se intensificam, pois a paixão e a crucificação são fundamentos da fé cristã.
São estes os 3 subtópicos que veremos na sequência. 1. Morte de cruz. 2. A morte de Cristo foi necessária para a justificação da humanidade. 3. A morte de Jesus rasgou o véu do templo em 2. A morte de cruz era desprezada pelos judeus e pelos romanos. Os judeus a rejeitavam por questões religiosas e os romanos por questões políticas. Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Deuteronômio capítulo 21. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Por isso os judeus não esperavam um Messias sofredor, e muito menos um condenado à morte na cruz. Paulo afirma, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo na cruz. Gálatas capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele faz uma referência a Deuteronômio 21, versos 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Os romanos reservavam a morte de cruz somente para os inimigos políticos, pessoas consideradas rebeldes e subversivas, que se recusavam a obedecer às ordens impostas pelas autoridades romanas. Essa morte era tão desprezível que um cidadão romano não poderia ser executado dessa forma. O primeiro clamor de Jesus na cruz demonstrou um grande desespero. E o texto utilizado por Mateus foi uma referência ao Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Onde o justo, ao enfrentar uma oposição obstinada de seus oponentes, não encontra uma solução aparente e se vê abandonado por Deus. Por isso, por volta das 3 horas da tarde, ele clama: Eloi! Eloi! Lama sabachthani! Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, neste momento, sente a separação de Deus, pois os pecados da humanidade estavam sobre si. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Por isso, mais uma vez, zombam dele. Mas os outros disseram: deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Então o Salvador deu o seu último brado ao entregar o Espírito ao Pai. As palavras utilizadas por Jesus são uma referência ao Salmo 31, verso 5. Salmos capítulo 31. As tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Mateus não somente fala a respeito do véu que foi rasgado, mas também menciona o fato de ter ocorrido um terremoto e de outros sinais extraordinários que aconteceram. Naquele momento, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. O véu era símbolo da inacessibilidade do ser humano à presença de Deus. O véu de linho separa o lugar santo do lugar santíssimo. No véu, bordados em azul, púrpura e carmesim, há querubins ou anjos de Deus. Ele tornava o sumo sacerdote o único intermediário entre Deus e o homem.
Com a morte de Jesus, o véu se rasgou, nos dando livre acesso ao Todo-Poderoso. Jesus demonstrou que, por meio de sua própria vida e obra, cumpriu toda a lei e os profetas. A obra de Cristo satisfez a justiça de Deus e conquistou o direito da justiça perfeita, que é atribuída a todo que crê e aceita o sacrifício vicário de Cristo. Pense. O véu rasgado deu acesso direto a todos diante de Deus. Jovem, você já pensou no privilégio adquirido por meio da morte de Cristo? Ponto importante. O sacrifício vicário de Cristo foi perfeito e cumpriu a lei. Por isso não é mais necessário se oferecer sacrifícios a Deus. Vejamos agora os 3 subtópicos da sequência desta videoaula. 1. José de Arimateia. 2. Jesus é sepultado em túmulo emprestado. E 3. A guarda do sepulcro. Ele é apresentado pelos evangelhos sinóticos como um homem rico, membro do Sinédrio, justo, bom e discípulo secreto de Jesus. Mateus informa que ele rompeu a barreira do anonimato ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Os discursos de Jesus também alcançaram as pessoas da elite de Israel. João menciona que Nicodemos também foi com José de Arimateia sepultar Jesus. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Enquanto os discípulos mais próximos abandonaram Jesus após sua prisão, surge um discípulo secreto que se expõe e coloca em risco sua posição e a própria vida. Se o corpo não fosse requisitado como de costume, seria sepultado junto com os criminosos, ou seria deixado para ser consumido pelas bestas selvagens e pássaros. Assim, 2 discípulos secretos acabam por participar de um momento importante do término da missão terrena de Jesus e para dar cumprimento às Escrituras, como veremos a seguir. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho. Mateus informa que ele rompeu a barreira do anonimato ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. E o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. João acrescenta que o sepulcro nunca tinha sido usado e ficava no jardim, próximo ao Gólgota, um lugar estratégico, devido ao pouco tempo para
o sepultamento. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Glória a Deus! O que José de Arimateia não sabia é que o sepulcro novo, no domingo pela manhã, estaria vazio. Glória a Deus! José de Arimateia pode não ter tido coragem durante o ministério de Jesus, mas agora ele se expõe e entra para a história como o homem que emprestou a própria tumba talhada na rocha para sepultar Jesus, o Filho de Deus. Duas mulheres permaneceram ali sentadas, Maria Madalena e a outra Maria. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Elas dão continuidade ao testemunho da morte e sepultamento de Jesus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Eles haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Os chefes dos sacerdotes também ficaram preocupados com o túmulo de Jesus. Os discípulos se esqueceram da promessa de que Jesus havia feito de que ressuscitaria ao terceiro dia, mas estes não se esqueceram. Os chefes dos sacerdotes vão até Pilatos e pedem que o túmulo seja guardado, para evitar que os discípulos roubassem o corpo e testificassem uma suposta ressurreição. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos. Senhor, disseram, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos atende o pedido deles e envia um destacamento para selar o túmulo e guardá-lo. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir. E mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Indiretamente, eles acabaram por colaborar com a comprovação da ressurreição de Jesus. Pense. Após a morte de Jesus, José de Arimateia decidiu se expor e sepultar o corpo de Jesus. Jovem, você teria coragem de expor sua vida por amor a Cristo? Ponto importante. 2 discípulos secretos sepultaram o corpo de Jesus e 2 mulheres guardaram o corpo de Jesus. Nesta lição aprendemos que Mateus demonstra que o sofrimento, o escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram segundo o que estava previsto nas Sagradas Escrituras. A morte de cruz, desprezada pelos judeus e romanos, passou a ser motivo de vitória e vida eterna para todos aqueles que creem mediante a justificação. Hora da revisão. Mateus relaciona os soldados lançando sorte para ficar com as vestes de Jesus. Com qual dos salmos? Mateus registra que os soldados repartiram as vestes de Jesus, entre eles lançando a sorte, conforme Mateus 27:35, uma referência ao Salmo 22:18. Qual o comentário de Paulo a respeito da morte de cruz por Jesus e qual texto do Antigo Testamento ele faz referência? Paulo afirma, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo na cruz.
Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele faz uma referência a Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Muito bem. Quem sepultou Jesus junto com José de Arimateia? Nicodemos também foi com José de Arimateia sepultar Jesus. O que aconteceria se o corpo de Jesus não fosse requisitado por José de Arimateia? Se o corpo de Jesus Cristo não fosse requisitado como de sempre, ele seria sepultado com os ladrões, ou então seria deixado para ser consumido como bestas feras e pássaros. Excelente resposta. O que a morte e a ressurreição de Jesus significam para você? A crucificação de Jesus concretizou-se o plano de Deus para todos nós. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo concretizou que nós temos, aleluia, a salvação, a garantia da vida eterna através do Filho de Deus. Bem, no mais, só resta agora, queridos jovens, agradecer primeiramente ao nosso Deus por nos permitir estar aqui mais uma vez ministrando esta excelente videoaula. Quero agradecer também aos jovens que, de forma brilhante, ali os jovens da congregação Nova Natal 2, responderam de forma brilhante, deram excelentes respostas, abrilhantando aqui a nossa videoaula. E também ao seu pastor, o evangelista José Josêmio, pela liberação, nos recebeu ali muito bem na congregação e prontamente abriu as portas e o coração da igreja para permitir que os seus jovens ali da classe de jovens dessem essas respostas, né? Que Deus abençoe muitíssimamente ao evangelista José Josêmio e também à congregação, como também ao coordenador, pastor Estevão. Excelente abraço a todos e lembro aos nossos queridos jovens, compartilhem estas nossas videoaulas. Inscreva-se em nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e propague isso na sua congregação. Que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, se o arrebatamento não tiver acontecido, na próxima semana aqui estaremos ministrando a penúltima videoaula desta série de estudos de Mateus. Até lá, um forte abraço e sou carente das orações. Um abraço. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.